Olá a todos, Eduardo Pastore falando, advogado do Sindiprestem. Estou aqui mais num encontro com vocês, poder tratar e dar uma notícia muito relevante e importante para todos que estão nos assistindo. O Sindiprestem acabou de lançar uma cartilha sobre a norma regulamentadora número 1. Vocês sabem que houve uma mudança da NR1, que é a norma que vem tratar das doenças psicossociais, e o Sindiprestem, sempre na vanguarda, à frente, já consolidou, escreveu uma cartilha, um manual para entregar para os nossos associados e nossos representados, de modo que eles consigam entender o que essa NR traz de novidade e, principalmente, como que ela deve ser aplicada nas empresas, tanto micro, pequenas e médias empresas. A NR1, a norma regulamentadora número 1, ela já existe já há muito tempo, só que ela trouxe agora uma novidade, que é a determinação, a obrigação dos empregadores das empresas a cuidarem dos riscos psicossociais. Ou seja, o que é isso? As empresas vão ter que olhar e vão ter que mitigar as doenças emocionais relacionadas ao trabalho, as doenças mentais relacionadas ao trabalho. A norma regulamentadora traz número 1, traz essa novidade, mas que não é bem uma novidade. Eu digo isso porque essa questão das empresas mitigarem e prevenirem as doenças, os riscos psicossociais e as doenças psicossociais nas empresas, já estava prevista numa outra NR, que é a NR17, desde 1978. Então, nós só estamos dizendo aqui que o que a NR1 fez junto com a NR17, agora nós temos dentro da NR1, que é a mãe de todas as outras normas regulamentadoras, a obrigação expressa, isso ficou expresso na NR, de as empresas prevenirem e mitigarem as doenças mentais relacionadas ao trabalho, as doenças psicossociais do trabalho. Essa é a primeira novidade. Segunda novidade, sob o ponto de vista da aplicação dessa norma e para você caminhar no sentido de evitar e prevenir essas doenças psicossociais, o que as empresas precisam fazer? Primeira coisa, elas precisam entender que a prevenção das doenças mentais, dos riscos psicossociais do trabalho, vai passar necessariamente pela visão da ergonomia. Por quê? A própria norma regulamentadora número 1 traz a ergonomia psicossocial, dizendo o seguinte, que debaixo da ergonomia, a ergonomia que vai conseguir trazer para o empregador a fotografia adequada do seu ambiente de trabalho para dizer se esse ambiente de trabalho está doente ou não. E aqui vale uma primeira dica, sugestão e observação para os empregadores e para as empresas de trabalho temporário, para as empresas de terceirização. Para cumprir a NR1, é preciso entender esse mantra. Eu estou colocando aqui quase que estou usando essa palavra aqui, mantra. É uma figura, é um mantra que deve ficar na mente de todo empreendedor, que é o seguinte: quem fica doente não é só o trabalhador, mas o trabalho. Este que é o mantra, esse que é o diferencial. Para você mitigar, para o empregador mitigar as doenças psicossociais, eu já vou dizer quais são algumas delas, é preciso que a empresa olhe para esse mantra. Tem que olhar para o trabalhador e tem que olhar para o trabalho, para a organização do trabalho. Não é só o trabalhador que fica doente, é a organização do trabalho, é o ambiente do trabalho. Para a empresa não ter problema com fiscalização da auditoria do trabalho, Ministério Público, ação trabalhista ou sindicato laboral indo lá na empresa para poder verificar a questão das doenças mentais do trabalho, é preciso que ela tenha uma fotografia da saúde e da organização do trabalho. Lembre aqui do mantra, não é só o trabalhador que fica doente, é o trabalho. E por isso que a ergonomia está inserida de uma maneira muito profunda nessa questão da NR, porque é a ergonomia que consegue bater essa fotografia do ambiente de trabalho. Ou a NR ou outros profissionais que estão envolvidos nessa questão de saúde e segurança do trabalho que entendam de ergonomia. Então, a norma regulamentadora não fala que é um profissional específico, por exemplo, o ergonomista que tem que fazer
a identificação das doenças dos riscos psicossociais. O que ela diz é o seguinte, é preciso ter conhecimento em ergonomia. Quem? O médico do trabalho, ou engenheiro, ou técnico de segurança, ou psicólogo na empresa que entenda esses aspectos da ergonomia. Por isso que a NR1 traz a questão a figura da ergonomia psicossocial. Antes, a ergonomia, todos sabiam aqui, a ergonomia era só tratada sob o ponto de vista físico, químico e biológico. Agora é físico, químico, biológico e psicossocial. Portanto, esta é a novidade, esse que é o DNA desta norma regulamentadora número 1. Um outro aspecto importante que as empresas vão ter que observar a partir de agora, para que as empresas não se vejam vulneráveis ou mais suscetíveis à multa da fiscalização do trabalho, ou uma ação trabalhista no trabalhador está dizendo que ele teve uma doença emocional lá causada pela empresa, ou o Ministério Público com termo de ajustamento de conduta, ou uma ação civil pública, para que ela não se veja diante desses problemas jurídicos, a empresa precisa, a partir de agora, deste momento, fazer o que se chama de prova negativa do nexo causal. O que é isso? Mostrar e deixar claro para o fiscal do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o juiz do trabalho, aquilo que não é doença ocupacional, aquilo que não é doença psicossocial, ou seja, ela precisa deixar claro o que a empresa, olha, esse trabalhador, ainda que ele esteja doente, possivelmente doente, isso não tem nada a ver com o trabalho. Por quê? Porque, olha, eu fiz isso, que está dentro da NR1 e que está dentro da NR17. Eu cumpri todos esses requisitos, de modo que eu, empresa, tenho a prova negativa do nexo causal. Se as empresas não fizerem isso, se a empresa não fizer esse movimento, o que vai acabar acontecendo? Um trabalhador adoece por algum motivo que não está nem relacionado com o trabalho. Por exemplo, ele está com um problema emocional e somatizando uma grande tristeza porque ele está passando por uma separação com a esposa, com o esposo. Isso está fora do ambiente de trabalho, só que ele está se separando, está com esse problema em casa. Quando ele vai para o trabalho, ele traz esse problema para o trabalho, mas não é um problema relacionado com o trabalho. Quando ele leva esse problema para dentro da empresa, se a empresa não demonstra que ele já estava deprimido por um outro motivo, que isso não tem nada a ver com sobrecarga de hora extra, que isso não tem nada a ver com, por exemplo, metas exageradas que a empresa está cumprindo, que isso não tem nada a ver com assédio moral, se a empresa não faz essa prova negativa, o que acontece? Esse trabalhador que está adoecendo, se deprimindo, ficando triste e que pode inclusive pedir um afastamento por conta de uma depressão profunda, ele pode alegar lá na frente que isso tudo que está acontecendo com ele é por conta do trabalho. Se a empresa não tem a comprovação do nexo causal, o fiscal do trabalho ele faz o que? Autua. Então vejam, é muito importante que as empresas constituam prova negativa de nexo causal. Ah, mas como é que você faz isso? Por isso que o Sindiprestem fez a cartilha, que nós estamos lançando neste momento, para mostrar para você, empregador, empreendedor, para onde você pode ir e qual é o caminho, qual é o mapa que você precisa seguir a partir de agora para ir na direção dessa fotografia de segurança jurídica que eu bati aqui para todos vocês. Então, vejam, a norma regulamentadora número 1 traz algumas palavras que são, vamos dizer assim, elas trazem insegurança jurídica, porque quando você fala de doença psicossocial, você fala de burnout, por exemplo. E burnout é uma síndrome que traz outras variáveis que podem influenciar no adoecimento do trabalhador e que não está necessariamente relacionado com o trabalho. Então, veja, você tem muitas doenças psicossociais que não são decorrentes, não são somatizadas por conta da relação de trabalho. É por isso que as empresas precisam caprichar nessa prova negativa. E é por isso que a doença psicossocial ela é multidimensional, ela é multidisciplinar, ela está dentro da psicologia, ela está dentro da medicina, ela está dentro do trabalho também, mas não necessariamente ela está diretamente relacionada com o trabalho. Ela passa a se vincular diretamente com o trabalho enquanto causa aos riscos psicossociais, se as empresas não conseguirem comprovar que não só ela toma medida para prevenir a saúde do trabalhador, quanto do ambiente, da organização do trabalho. Então, isto é o que eu gostaria aqui de falar logo de início,
com relação a essa questão da norma regulamentadora número 1. Um segundo aspecto importante aqui também para tratar da prevenção e dando dicas e sugestões para você, empreendedor, implementar essa norma, essa NR1 com segurança jurídica, é entender que parte dessa questão toda, ela está, aliás, parte não, toda essa questão da NR1, dessa complexidade das normas, da questão das doenças psicossociais, está relacionada com a gestão. Então, mais uma vez, eu vou repetir um mantra aqui que eu falo sempre, mas que tem tudo a ver com essa questão da NR1. Eu digo sempre isso, que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa não são problemas jurídicos, são problemas de gestão. Pois é, a NR1 ela traz exatamente esse foco. Ela vai obrigar as empresas a capricharem muito na gestão para que não se somatize, para que a empresa não deixe somatizar, não deixe que se somatize doenças psicossociais no trabalho. Então como é que faz isso? Como é que as empresas podem atuar e executar algumas ações específicas nesse sentido? Vejam, as doenças psicossociais estão relacionadas, por exemplo, como já coloquei aqui, excesso de hora extra. Então pode gerar uma doença psicossocial. Quando você tem um excesso de hora extra, um cansaço extremo dos trabalhadores, você pode ter acidente de trabalho, você pode ter uma fadiga física, você pode ter uma fadiga emocional, você pode ter uma somatização de doença, você pode ter uma tristeza, você pode ter uma depressão, um cansaço e uma necessidade desse trabalhador se afastar temporariamente da empresa. Essa doença pode ser caracterizada como doença psicossocial. Então, o excesso de hora extra, metas excessivas, inatingíveis, que provocam um estresse violento no ambiente do trabalho, e o trabalhador não consegue atingir as suas metas, ele se entristece, se frustra, fica triste e somatiza algumas doenças, pode estar relacionado com alguma doença psicossocial. A questão do assédio moral também, o ambiente tóxico, um ambiente de trabalho onde não é um lugar agradável para esse trabalhador executar suas atividades, existe inequivocamente um assédio moral, isso pode gerar e pode se desdobrar depois numa doença psicossocial. Então vejam, tudo isso que eu estou falando está relacionado com a gestão, primeiro. Tudo isso que eu estou falando está na mão do empreendedor, porque ele pode evitar muita coisa olhando para a gestão e para a prevenção. É por isso que eu estou aqui colocando de uma maneira muito enfática que a prevenção ela é mais barata do que a reação. Prevenir e implementar a NR1 custa muito mais barato do que não prevenir e não implementar. Ou seja, fica muito mais caro se o empreendedor não implementar e depois tiver que remediar lá na frente, se ele tiver uma ação civil pública, termo de ajustamento de conduta, ação trabalhista, do que tomar essas medidas de gestão. Vocês vejam que eu estou falando de organização do trabalho, de cultura organizacional, aonde o empreendedor tem total ingerência, aonde ele pode mitigar esses problemas com algumas mudanças de baixo custo. A NR1, logicamente, nós temos o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, nós temos o gerenciamento de riscos ocupacionais, são documentos, são medidas que vão exigir uma certa atenção das empresas, mas muitas dessas medidas passam pela questão do comportamento, de mudança de comportamento do empreendedor, que vai ter que ter um olhar mais severo, mais atento a essas questões psicossociais, as doenças que se somatizam do seu ponto de vista mental e emocional no trabalho e que poderiam ser evitadas caso esses empreendedores tomassem algumas atitudes pontuais. Não custa caro implementar a NR1, isso que eu quero deixar claro para todos aqui. Vai custar mais caro? Não implementar e você ter que tomar medidas reativas para poder depois tentar remediar esses problemas. Por isso que nós estamos eu estou aqui sendo enfático nessa questão do custo e do benefício, porque investir em NR1, na NR1, como o nome diz aqui, é investimento, não é custo. Você evita muita coisa, principalmente isso que eu já coloquei aqui para vocês. Muitas ações trabalhistas falando sobre doença ocupacional, ações civis públicas, direito coletivo do trabalho, que é muito mais grave, termo de ajustamento de conduta por parte do Ministério Público do Trabalho, e sem contar o dano emocional para o trabalhador, o dano econômico para a empresa e dano à imagem e à reputação. Então, não cumprir a NR1, você deixar a sua empresa ao léu e não observar
a prevenção das doenças ocupacionais, é expor a reputação e imagem da sua empresa a risco. Então, isso deve ser considerado também nessa questão da NR1, agora que está inserido esta necessidade de se prevenir riscos ocupacionais, como está posto na própria norma. E para finalizar aqui essa primeira abordagem desta questão da NR1, e nós vamos fazer, é a primeira abordagem porque nós vamos fazer vários programas tratando desse tema, nós temos que deixar também ciente todos os empreendedores que a questão da aplicação da multa da NR1 foi adiada para 2026. Então nós fizemos, o setor produtivo fez um pedido para o Ministério do Trabalho, ele nos atendeu, no sentido de adiar a norma regulamentadora número 1, para que as empresas pudessem se familiarizar com seus termos, com todas as suas variáveis e aplicar, e por conta disso a fiscalização do trabalho fez um acordo com o setor produtivo e vai aplicar as multas somente a partir de 2026. Por enquanto, nós vamos ter um trabalho educativo e informativo de implementação desta norma regulamentadora número 1. Agora, é muito importante que se diga o seguinte, não é porque nós pedimos o adiamento não é cancelamento. A norma regulamentadora está aí, está posta, está valendo, as empresas precisam cumprir tudo que está nela, as empresas também precisam entender que a norma regulamentadora número 17 fala também dos riscos psicossociais, já está valendo também, portanto nós temos duas normas regulamentadoras que tratam do assunto e, a partir do ano que vem, nós vamos ter essa questão do caráter punitivo para as empresas que não conseguirem cumprir a NR1, que não cumprirem a NR1. Por isso eu encerro aqui, reiterando que é por esse motivo que o Sindiprestem fez a cartilha, nós já divulgamos, todos vocês vão ter acesso a essa cartilha, mostrando um mapa, algumas medidas concretas, apontando qual é o caminho que as empresas podem seguir, micro, pequenas e médias empresas, todas precisam cumprir a NR1, para que essas empresas consigam, a partir de agora, de hoje, aplicar a NR1 com segurança jurídica, com baixo custo e com uma grande efetividade. Então é essa mensagem que eu gostaria aqui de deixar para todos vocês aqui. A novidade já foi dita com relação à nossa cartilha, é pioneira e inovadora, é uma das poucas cartilhas que estão saindo agora, nesse momento. E convido todos a vocês a terem acesso a esse material e me coloco à disposição aqui e eu vou fazer isso, voltar aqui numa outra oportunidade para começar a falar um pouco dos detalhes dessa norma regulamentadora e como que ela deve ser implementada com segurança jurídica para o setor de serviço, terceirização e empresas de trabalho temporário. Muito obrigado.